Lucas capítulo 15, os 3 primeiros versículos. Então nós temos aqui os 3 primeiros versículos do capítulo 15, porque não tem como nós interpretarmos o capítulo 15 se nós não compreendermos esses 3 primeiros versículos. E a palavra de Deus diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Os 3 primeiros versículos nos mostram que existem 2 grupos na presença de Jesus. O primeiro grupo tem uma reação, ao passo que o segundo grupo tem uma outra reação. E Jesus, em resposta à fala do segundo grupo, conta esta parábola. Quais são esses 2 grupos que estão na presença de Jesus? Publicanos e pecadores. Qual é a reação que eles têm? Eles param para ouvir. O segundo grupo, os fariseus e os mestres da lei, critica Jesus. E nós temos aqui 2 conceitos de estar perdidos. Os publicanos e pecadores são pecadores profissionais. Nós poderíamos dizer assim. Os publicanos é um grupo muito odiado diante daquela região. Via de regra, o publicano era um cobrador de imposto e ele recebia a missão de cobrar, digamos assim, R$10, mas eles cobram 20. Dão 10 para o governo, ficam com 10, mas o problema é que eles estão roubando o próprio povo. E o publicano era tão miserável que ele cobrava imposto para os pescadores. Para sair para pescar, quando voltava, de acordo com o tipo de peixe, a quantidade de peixe era um valor de imposto. Eles cobravam impostos até mesmo para sair da cidade, para entrar na cidade, de acordo com o número de rodas que tem na carroça, no meio de locomoção. E se o pescador não paga imposto, eles têm os capangas. E se ainda assim o pescador não cobra imposto, sequestra um dos filhos. E se ainda assim não paga o imposto, amputa um dos dedos do filhinho do pescador que sequestrou. Agora o que é interessante é que Jesus, quando chama os 12, ele chama Mateus, que é o publicano, mas ele chama Pedro, que é um pescador. Será que Pedro gostava de Mateus, que era um publicano? Agora, publicano é muito interessante porque essa palavra ela é muito abrangente. Alguns estudiosos acreditam que no contexto cultural também poderia se chamar publicano pastor. E o conceito que se tem hoje de pastor não é um conceito muito positivo. A gente sabe que pastor hoje é sinônimo de ladrão, né? E a gente também não tenta se defender tanto, porque infelizmente aqueles que estão representando na mídia, possivelmente assim o são. E, meus irmãos, na época de Jesus, o conceito de pastor era o mesmo de hoje, porque geralmente o pastor tomava conta de ovelhas que não eram dele. O pastor tomava conta de ovelhas que eram de outro. E esse outro contratava o pastor, e o pastor ficava sozinho com as ovelhas em um local distante. E a barriga daquele pastor começa a roncar, o que é que ele vai fazer? Churrasquinho de ovelha. E aí pega a lã lá da ovelhinha, coitada, mela com o sangue dela mesmo, depois chega lá para o dono das ovelhas e fala: poxa, rapaz, entrou uns lobos aqui, não teve como, essa daí não escapou. Por isso que Jesus se diferencia dizendo: eu sou o bom pastor. Jesus está se diferenciando. Agora, esse grupo de pecadores publicanos, essa raça que era tão vista com negatividade, eles estão parando para ouvir Jesus. E Jesus está lidando com eles e está se aproximando deles, ao passo que os fariseus e os mestres da lei, esses que são os pastores da época, os líderes religiosos, que deveriam estar ouvindo Jesus, eles estão criticando. É a galera de dentro da igreja.
Eles estão criticando Jesus. E esses homens, eles tinham tantas e tantas estratégias para tentar purificar a igreja de uma falta de conduta cristã, que são os fariseus. Eles começaram com uma espécie de intenção correta, muito bonita, mas acabaram se atrapalhando ao longo do caminho. E eles colocaram tantas regras, além dos 10 mandamentos, para tentar proteger a igreja. Por exemplo, eles não podiam tocar em animais e humanos mortos, só que eles intensificaram isso, não entendiam que a vinda de Cristo iria acabar com essas leis do Antigo Testamento, leis cerimoniais. E esse grupo achava que eles se tornariam pecadores da seguinte forma: vamos dizer que um pecador pegou num pedaço de pão. Você não sabe quem tocou naquele pedaço de pão. Então você tinha que primeiro lavar suas mãos. Porque se você não lavar suas mãos, vai que você tocou nesse púlpito. E um pecador como Marcos tinha tocado nesse púlpito. Você, quando tocou naquilo que Marcos tocou, ficou infectado com o pecado de Marcos. E aí você vai e pega no pedaço de pão, não lavou a mão. O pecado agora foi para o pão. E aí você engole aquele pedaço de pão, você se tornou pecador. Era assim que eles tinham a concepção de que a pessoa se tornava um pecador. E o judeu falava assim para o filho: filho, cuidado com o seu prato de comida, filho. Porque se a sombra de um pecador passar por cima do seu prato de comida, o vulto dele passar, jogue a comida fora. Não coma esse prato de comida. E esse grupo está criticando Jesus. E Jesus, em resposta, contou esta parábola. É interessante que está no singular. Mas o que nós vamos ter... Não está passando aqui. Tá joia. Sara, você pode pegar aqui na minha mochila o meu controle? Pega aqui que está na frente aqui, tá? O que nós vamos ter são 3 histórias. E eu queria que vocês lembrassem comigo e mantessem sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 15. Existem 3 histórias, mas que na realidade é apenas uma mensagem. Nós temos então a conhecida como parábola da ovelha perdida. Um pastor que tem 100 ovelhas e uma se perde. E o que é que ele faz? Deixa as 99 e vai em busca da ovelha perdida. Quando ele acha a ovelha, o que é que ele faz? Uma festa. A segunda história que nós temos é a conhecida como parábola da dracma perdida. Colocou lá no computador? Aí. Nós temos então a conhecida como parábola da dracma perdida. Uma mulher perde a sua dracma dentro da sua casa. E ela bagunça a casa toda. E ela fica muito preocupada. Mas quando ela acha aquela dracma, ela faz uma festa. Que é até engraçado. Porque imagine você, essa dracma valeu R$1. Ela faz a festa alegre porque achou a dracma. E acaba gastando mais do que o valor da dracma. Mas ela não perde a festa. E a terceira história é conhecida como a parábola do filho pródigo. Um pai que tem 2 filhos. Mais novo, pede a parte da herança, vive uma vida dissoluta, mas cai em si, retorna para a casa do pai. O pai recebe ele muito alegre e olha para aquele irmão mais velho que fica chateado e fala: este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido, mas ele foi achado. Era necessário que a gente se alegrasse e fizesse esta festa. Jesus está contando essas 3 histórias, mas é apenas uma mensagem em resposta aos fariseus e mestres da lei que estão criticando ele, porque ele está se associando aos pecadores e publicanos. Mas eu queria, desde já, falar que existem 2 possibilidades de interpretação desse texto, de Lucas capítulo 15. A gente poderia muito bem interpretar pela ótica de quem se perdeu. E via de regra, essa é a forma mais interpretada.
E se a gente interpretar pela ótica de quem se perdeu, nós teremos 3 histórias: a história da ovelha, a história da moeda e a história dos filhos. Mas a forma como o texto começa, os versículos começam, fica muito claro. Havia um pastor que tinha 100 ovelhas, mas uma ovelha se perdeu. De quem é as ovelhas? Do pastor. Quem foi que perdeu a ovelha? O pastor. Então deveria ser a parábola do pastor que perdeu as ovelhas. O foco não é a ovelha, o foco é o pastor. A atitude do pastor. A segunda parábola, uma mulher perdeu uma dracma. E depois um pai tinha 2 filhos. É a história do pai. E a ótica de quem perdeu, nós temos o pastor como o personagem principal, a mulher e o pai. E na ótica de quem se perdeu, nós temos boas lições. Essa ovelha se perdeu longe ou perto? Hein? Longe. Esse pastor tinha 100 ovelhas, ela se perdeu, se desgarrou. A parábola da dracma. A mulher perdeu essa dracma longe ou perto? Dentro ou fora? Dentro de casa, perto. E depois Jesus, com muita sabedoria, fecha com essa terceira história de um pai que tinha 2 filhos. O mais novo se perdeu dentro ou fora? Longe ou perto? Longe. Mas o mais novo está perdido perto, dentro de casa. E o foco de Jesus não é o filho mais novo. Porque o filho mais novo, ele representa essa ovelha. O filho mais velho representa essa dracma, mas também os 2 públicos iniciais dos 3 primeiros versículos. O filho mais novo é esse publicano e pecador que no final da história para ouvir o pai. Mas esse irmão mais velho representa os fariseus e mestres da lei que criticam a atitude de Jesus e que criticam a atitude do pai. Porque esse teu filho gastou tudo, mas eu estou aqui dentro o tempo todo e você nunca me deu nada. E o pai tomou uma surpresa. Meu filho, eu achava que você estava aqui comigo com prazer. O prazer da minha presença. Eu não imaginava que a sua motivação de estar aqui era a mesma do seu irmão. De no final ter os bens. Porque tudo que é meu é teu. São 2 formas de controlar Deus. Você tem 2 filhos que estão perdidos. E esses 2 filhos têm um pai. Não como um fim, mas como um meio. Um meio de receber a herança. É como se você tivesse uma despensa na sua casa e você é baixinho como eu, e vamos dizer que você tem lá 1 quilo de farinha e você quer comer uma muqueca, é o que eu estou falando dentro do meu contexto, e você não consegue alcançar porque está muito alto, e você pega um banco. O fim não é o banco é um meio para você conseguir agarrar o fim. E infelizmente hoje em muitas igrejas Deus tem sido um meio, porque o fim é a vitória financeira. O fim é você restituir os seus bens. E via de regra é assim: eu tinha um pão, depois que eu entrei nessa igreja, agora eu tenho 2. Quando na verdade o evangelho é: eu tinha 2 pães, mas depois que eu encontrei Jesus, eu só tenho um, porque ele me ensinou a dividir o outro. É totalmente diferente. E esses 2 filhos representam 2 formas distintas de tentar controlar Deus, em vez de permitir que Ele controle. O pai não é nada, é apenas um meio. E apenas as técnicas desses 2 filhos que se alternam. O filho mais velho, ele é pragmatista, ele quer ver resultados, ele quer ter retornos com base em seu desempenho. Ele quer seguir o ritual de purificação, viver uma vida certinha, e ele acredita que o que é certo é aquilo que dá certo. Nós poderíamos dizer que esse filho mais novo é uma espécie de nietzschiano. Ou seja, Deus está morto, meu pai está morto, e na verdade, o que eu quero, o que eu desejo, é a herança.
Meu pai para mim não existe, mas eu não quero negar e deixar as bênçãos do meu pai. Meus irmãos, isso lembra muito o niilismo. Aquela tentativa de que Deus ele não existe. Então, no entorno de tudo, são as minhas regras que valem. É o meu direito de ser feliz. O corpo é meu, eu faço do meu corpo o que eu quiser. As regras são minhas. Só que o grande problema é que esses grupos querem tirar Deus da ciência, mas eles não conseguem tirar Deus da ética. Porque se você tira Deus da ética, você perde definição e referencial do que é certo e do que é errado. Por isso que a grande tentativa de muitos é, não, tira Deus também da ética, porque aí as regras quem faz somos nós mesmos. E hoje a gente tem vivido uma geração assim, que dia após dia não tem mais referencial. E infelizmente hoje dentro das nossas igrejas nós temos muitos que não querem abrir mão da ética cristã, mas da sua vida prática é como se Deus não existisse. É mais ou menos o que esse filho mais novo quer, e ele vive isso. Eu não quero o meu pai, mas eu também não quero perder as bênçãos do meu pai. Eu quero os benefícios do meu pai. Olha, eu não quero compromisso, mas também não quero abrir mão dos valores cristãos, não quero abrir mão da ética cristã, porque na minha consciência o que é certo e errado está baseado nas minhas tradições cristãs. E esse pai é um pai escandalizante, porque esse pai, ele poderia muito bem olhar para aquele filho mais novo e falar, moleque, seu avô sempre me ensinou a conquistar tudo com muito suor, rapaz. Você quer que eu te dê tudo de mão beijada? Ou ele poderia ser um pai mais brando e falar assim, meu filho, como é que eu vou te dar a parte da herança? Não, assim não. Calma. Mas esse pai nem dá um sermão e nem dá um sermãozinho. Esse pai simplesmente entrega a herança. E é uma graça que escandaliza. E quando esse filho retorna, esse pai sequer fala assim, você voltou, bem que eu te falei. Ele simplesmente aceita e ele abraça. E esse é o Deus do Evangelho. É um Deus que exerce uma graça escandalizante. A graça de Deus, ela nos escandaliza, porque Deus é um Deus misericordioso. Ele nos aceita como nós estamos, mas Ele nos ama demais para permitir que a gente continue sendo o mesmo. Porque Deus é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de justiça. Ele exige. Ele não quer que Ele seja apenas Salvador para nos salvar do inferno, mas Ele quer ser Senhor para controlar as nossas vidas. E esse filho pródigo de fora, quando ele pede a herança, ele recebe de graça tudo. Ele não consegue lidar com a graça, porque ele está cheio de méritos no seu coração, ele está embebecido pelos seus próprios prazeres, pelos seus desejos desenfreados. Ele quer escrever a sua própria história, viver o seu momento na vida. Ele quer liberdade. Ele acha, não, eu mereço. E eu lembro de uma senhora lá da nossa igreja, lá em Cova da Onça. Ela um dia olhou para mim e falou assim, pastor, Deus dá o que a gente precisa ou o que a gente merece? Eu perguntei para ela com outra pergunta. Eu falei assim, minha irmã, será que Jesus merecia a cruz? Pedro merecia ser crucificado? E de acordo com a história, muitos acreditam que de cabeça para baixo. Mateus foi esfolado vivo. Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, foi arrastado pelas ruas da cidade. João, que escreveu o Apocalipse, foi jogado no caldeirão de óleo fervente. E ele consegue sobreviver, ele é deportado para a ilha de Patmos, onde ele tem a revelação do Apocalipse. Será que eles mereciam tudo isso? E eu comecei a mostrar para ela o que é graça. A gente não merece isso. Ela falou, mas vem cá, pastor.
Olha, tem a igreja católica, tem a igreja tal, mas o Deus é o mesmo, não é? Minha irmã, eu quero te responder com outra pergunta. Se o Deus é o mesmo, por que é que só existe cobrança moral para o evangélico? De postura, de moral. E é uma boa pergunta. E quando nós olhamos com atenção, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, fala justamente isso. Ele responde, poxa, já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, Paulo já sabia. Muitos vão usar isso para pecar mesmo, para que a graça se destaque. E ele começa Romanos capítulo 6. Permaneceremos nós, pois, no pecado? O que é que ele fala? De modo nenhum. Como nós que morremos para o pecado, vamos permanecer no pecado? E esse é o caminho. É o caminho da santificação. Mas esse filho pródigo, quando recebe a herança, ele não sabe fazer da graça um caminho para a verdadeira felicidade em Cristo, como contentamento, mas ele faz dessa liberdade um caminho para o seu próprio prazer. E ele quer viver desenfreadamente em seus próprios apetites. E observe comigo que esse pai, ele é um pai gracioso. Ele vai em busca do filho perdido, o filho mais novo. É interessante que no contexto da época, imagine você lá em Cova da Onça. A gente tem uma comunidade inteira, mas dentro da comunidade existe uma fazenda. E dentro daquela fazenda existe uma porta para que a gente possa ter acesso àquela fazenda. Na cultura da época, quando um filho pedia a herança antes do tempo, ele estava pedindo para que o pai morresse praticamente. E a revolta dos homens da comunidade era tão grande que caso esse filho retorne um dia, todos os homens da cidade iam do portão da cidade, fazendo uma espécie de túnel, um de frente para o outro, até a porta da fazenda ou da localidade em que esse pai morasse. E à medida que aquele filho entrasse na cidade, de volta para a casa do pai, ele ia tomar muito pedala Robinho. Você sabe o que é pedala Robinho? Aquele tapão na cabeça. Ele ia receber chute, ele ia ser cuspido, ele ia ser esmurrado. E o que esse pai faz? Ele vai em busca do filho. Ele sofre a vergonha em lugar do filho. E preste bastante atenção. Na cultura judaica, um ancião, cabelos brancos, é um peso de experiência muito mais forte como em nossos dias. Porque cabelos brancos, na cultura judaica, é sinal de sabedoria plena. E um ancião jamais poderia correr. Porque isso é um sinal vergonhoso. Ele andava em passos lentos. Mas eu imagino aquele pai indo em busca do portão da cidade, procurando o seu filho, e pegando a sua capa, e cobrindo o seu filho, e pedindo sandálias, anel no dedo. Ele estava falando, filho, eu não vou te receber apenas como um dos meus empregados. Eu estou dando a você o direito de filiação de novo. Mas esse pai também vai em busca do filho mais velho, porque o filho mais velho não quer participar da festa. Ele fica de cara feia, fica lá de biquinho no canto. Mas o pai lembra desse filho, ele abandona a festa e vem atrás. Jesus está querendo mostrar, olha, eu me preocupo tanto com aqueles que estão perdidos fora da igreja, como eu me preocupo com aqueles que estão perdidos dentro da igreja. Perdidos com a religiosidade. Perdidos tão somente pelo tradicionalismo, mas não por uma tradição pautada em princípios bíblicos. Olha, eu amo você. Eu amo você, tanto você que está perdido longe, como eu amo você que está perdido dentro. E se você não consegue se alegrar com o fato de almas estarem sendo salvas, do evangelho estar indo dentro do prostíbulo, dos bares, tem alguma coisa errada com o seu coração. E Jesus está querendo mostrar isso para esses homens que estão criticando ele.
Porque esse pródigo de dentro não consegue lidar com a graça. Porque a graça não reconhece méritos. A graça não reconhece o desempenho, tempo de conversão, tempo de estudo, tempo de igreja, tempo de tradição, tempo de reputação. Porque a graça é graça e não é pelo nosso mérito. Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. E é esse Deus que nos amou com imenso amor, que nos deu vida juntamente com Cristo, é pela graça que nós somos salvos. E Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. É Ele que nos transplantou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Esse pai, ele olha para o seu filho mais velho, e ele fala: meu filho, eu não estou entendendo, meu filho, tudo que é meu é teu. Poxa, meu filho, se você tivesse pedido o que o seu irmão mais novo pediu e teve coragem de pedir, eu também daria para você. Eu não te dei porque eu pensava que você era feliz aqui dentro de casa, porque você era feliz comigo, com a minha presença, mas parece que aqui dentro você não encontrou o que de fato faz você feliz. Você está aqui por mera obrigação. Você está aqui apenas para cumprir mais uma semana. Parece que o que o seu irmão encontrou agora, quando ele voltou para casa, você ainda não conseguiu encontrar. Que alegria de reconhecer o Pai gracioso que você tem. Depois de tanto tempo de vida comigo, você ainda não sabe quem eu sou. Mas venha, meu filho, participe da festa. E a história termina muito parecida com a história do livro de Jonas. Sem uma resposta. Porque quem tem que dar a resposta somos nós. Se a gente vai participar do banquete, ou se a gente vai conseguir continuar com o nosso coração petrificado pelo orgulho. A graça, ela agrega valor àquilo que jamais a gente agregaria amor. A graça, ela nos ofende. A graça olha para mim, para você e fala assim: você é nada. Porque quanto mais você cavar o seu coração, você vai perceber que você é pior do que você imaginava. Mas quando você olha para a cruz, você também vai reconhecer que você é mais amado do que você jamais esperava. Esse é o Evangelho. E o que nos alegra é o Evangelho. Porque se nós olharmos para a ceia do Senhor e queremos ceiar tão somente com base no nosso desempenho da última semana, a gente vai achar que a gente ceia pelo mérito. Mas não é pelo nosso mérito, é pelo mérito de Cristo Jesus. Mas não pense você que você pode cear de qualquer forma. Porque a única base para participar da ceia, se você é um batizado em Cristo Jesus, é se o seu coração realmente está arrependido e disposto a consertar as áreas que precisam ser recalibradas pela graça de Deus. E quando o Evangelho não mexe mais nas nossas estruturas, quando a gente não consegue mais encarar a nossa maldade, a nossa depravação, a nossa sede de recompensa com base no que achamos que somos, nós perdemos a capacidade de amar. Nós estamos completamente, irmãos, via de regra, enamorados com nós mesmos, com os nossos sonhos, nossos objetivos. Nós não conseguimos amar a palavra de Deus, que traz desconforto. E existem textos na palavra de Deus, princípios bíblicos, que traz desconforto, que nos ofende, que a gente, pelo nosso desejo, talvez seria mais fácil interpretar de uma outra forma. Mas a gente não pode fugir da palavra. Porque é a palavra que nos transforma.
Agostinho de Hipona, ele tem uma frase muito interessante, ele diz: se você só crê naquilo que você deseja, não é na palavra que você crê, mas é em você. Nós temos que ser um povo da palavra, que a palavra nos desfaça, que a palavra tenha autoridade de dar a palavra final. E é isso que esse pai está mostrando para esse filho. Filho, é o evangelho que transforma, não é o seu desempenho. Quando nós esquecemos de amar Jesus Cristo, o cabeça da igreja, o supremo pastor, onde habita a sabedoria do evangelho, nós nos tornamos como uma ovelha desgarrada dentro do aprisco, dentro da própria igreja. Quem aqui já assistiu esse filme? Procurando Nemo. Levanta a mão, quem já assistiu? Quem tem filho como eu, com Timóteo, já assisti mais de 3 vezes. Ele bota Nemo, Nemo. E olha só, o pastor Francisco está dizendo aqui 10, né? O Procurando Nemo é uma história interessante. É a história de um pai chamado Marlin. O foco não é o filho, o foco é o pai. E tem vários filhos, mas ele perde todos os filhos, sua esposa, e sobra apenas um filhinho, Nemo, e ele tem uma nadadeira quebrada. E Marlin fala: Nemo, você não pode nadar em mar aberto. Mas Nemo desobedece o pai. E ele acaba sendo capturado. Toda a história de Procurando Nemo é a história de um pai em busca do filho que está perdido. E ele enfrenta os 7 mares até encontrar o seu filho. Isso te lembra alguma história? Nós estamos aqui no Evangelho de Lucas, e o versículo-chave de todo o Evangelho de Lucas é Lucas 19:10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós cremos na Bíblia como palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. E meus irmãos, você não vai ver em nenhum momento na história da Bíblia o homem em busca de Deus. É sempre Deus em busca do homem. É Deus que desde o Éden falou que o fruto do ventre da mulher seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E tudo está apontando para Jesus Cristo. Chris Wright, ele é um missiólogo, ele diz que a missão é de Deus antes de ser da igreja. Ele diz que não é tanto uma questão de Deus ter uma missão para a sua igreja no mundo. A missão não foi feita para a igreja, mas a igreja foi feita para a missão de Deus. Antes mesmo da existência da igreja, Deus já estava em missão. E a igreja nasce para servir a missão de Deus. Logo, não cabe à igreja se ela quer fazer missões ou não. Cabe à igreja se ela quer ser igreja ou não. Porque a igreja, ela em sua essência, deve ser missionária. Ela deve olhar para fora. E a PIB Sage tem muito a fazer. Tem muitas almas a conquistar. Nós temos que ser um povo que lembre das palavras de Paulo a Timóteo, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem. Pregue a palavra. Há tempo, quer queira ou quer não, pregue a palavra. E Timóteo está lá desanimado, desencorajado. E Paulo lembra da fé da sua avó, lembra da fé da sua mãe, lembra da imposição de mãos. Meu filho Timóteo, vão se opor à sã doutrina, mas você deve preservar a sã doutrina, guarda o bom tesouro, persevera. Seja um obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se vergonhar. E esse é um chamado para mim, para você, para todos nós, irmãos. Em nome de Jesus. Termina o capítulo 15 de Lucas e a gente se pergunta no final das contas quem é que realmente estava perdido. Porque o filho mais novo termina dentro de casa com o pai, mas o filho mais velho lá fora. Será que a gente vai ter a alegria de falar como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé? E nós temos que prestar muita atenção. Não é o fato de nós crermos em Deus
que nos assegura se o Deus que nós dizemos crer só porque o nome é Deus, é o Deus da Bíblia. Porque nós corremos um grande risco de adorarmos um Deus de acordo com as nossas próprias definições formatadas pela nossa criação, pela nossa cultura, pela nossa sociedade. É a Bíblia que revela Deus, os atributos do Deus em que ela revela. E é a Bíblia que tem poder e autoridade de desconstruir a nossa concepção de quem Deus é, para que de fato a gente olhe para o Deus verdadeiro, o Deus que se revela. E eu queria encorajar você a estar sempre olhando para a palavra e falando: Senhor, Tu és amor, mas Tu és justo. Mas a Tua justiça não é apenas em meu favor, para as minhas questões pessoais, para os meus desejos intrínsecos por vingança, mas é para o Teu evangelho, é para o Teu reino, a Tua justiça, é para o Teu nome. Não há nada que Deus ame mais do que Ele mesmo. E é por isso que a alegria do Senhor é nossa força, porque nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Se Deus amasse mais o homem do que a Ele mesmo, Ele seria idólatra. Ele é o bem supremo da humanidade. Ele é o bem supremo de toda a terra. E é para Ele que nós devemos olhar. E esse Deus é um Deus que não pode ser adorado simplesmente sem ter o direito de falar para nós não, de nos contrariar. Porque se o seu Deus não tem autoridade para contrariar você, Ele não é Deus. Por isso, irmãos, a palavra de hoje é para nós olharmos para dentro de nós e olharmos para fora. Olhar para dentro de nós e falar: Senhor, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Porque por mais que eu tente fugir do Senhor, se eu subo o mais alto monte, o Senhor está lá. Se eu desço o mais profundo do abismo, o Senhor está lá também. E antes que a palavra me chegue à boca, o Senhor já conhece todas elas. Mas ao mesmo tempo, Senhor, me ajude a olhar para fora. Me ajude a parar de ficar o tempo todo fazendo uma hermenêutica, uma interpretação dos meus próprios sentimentos, em vez de olhar para a Tua palavra. Porque a Tua palavra é objetiva. Os meus sentimentos oscilam o tempo todo. Uma semana você pode estar alegre, outra semana está mal. Mas se você para de ficar orando e o tempo todo nas suas orações, o tempo todo ficar se lamuriando, se interpretando como um coitadinho, e olhar para os povos não alcançados, olhar para a igreja perseguida. Hoje existe mais de 125 milhões de cristãos perseguidos. É quase a população do Brasil. Pastores estão sendo mortos agora. Perseguição feroz na Índia, na Coreia do Norte. Olharmos para os nossos campos, os celeiros estão brancos, mas a gente precisa rogar ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara, mas que sejam obreiros aprovados, que maneja bem a palavra da verdade. Esse filho mais velho ficou o tempo todo acomodado no seu mesmo esquema. E ele está perdido, não apesar da sua bondade, mas justamente por causa da sua bondade. Lá na igreja, nas visitas, eu pergunto para os membros o seguinte: Irmã Maria, imagine que lá no céu existe um porteiro, tem um portão lá no céu, e a irmã Maria morre agora. Vamos dizer que aquele porteiro lá do céu olha para a irmã Maria e fala assim: por que é que eu deveria deixar a irmã Maria entrar aqui? Qual seria a sua resposta? E é impressionante como muitos irmãos rondeiam, mas não conseguem proclamar a mensagem que eles acreditam ter salvado eles. Eu acredito porque é assim, né? Que eu sempre amei Jesus, a palavra. Como é difícil falar: seu porteiro, eu não mereço entrar aí. O que eu mereço é um inferno. Mas é pelo mérito de Jesus Cristo, meu Salvador, pelo sangue que foi derramado na cruz, que eu posso entrar aí, nesse lugar. Com ousadia, com intrepidez.
Meus irmãos, se a gente acha que a gente é bom, a gente está mais longe de Deus do que próximo. Se você acha que você tem um coração bom, lembre do que a palavra de Deus diz em Jeremias, que o coração do homem é desesperadamente corrupto e perverso. Romanos 3, não há um justo, não há um sequer, não há quem queira o bem, não há quem faça o bem. Lembre que Provérbios nos adverte que o coração do homem é enganoso. Esse filho mais velho, ele obedece para tentar ser aceito por Deus, ao passo que esse filho mais novo, ele foi aceito, por isso que ele obedece. A nossa obediência a Deus, as nossas boas obras, não é para a salvação, mas é por causa da salvação que já recebemos em Cristo Jesus. E eu queria encerrar essa reflexão de hoje, tentando fazer uma pergunta. Será que você já perguntou quanto custou para trazer esse irmão mais novo de volta para casa? Preste bastante atenção aqui. Nós temos um pai que tem 2 herdeiros, certo? O mais novo e o mais velho. O que foi que o filho mais novo fez com a herança dele? Acabou com tudo. Logo, o único herdeiro é quem? O mais velho. Mas quando o pai recebe o irmão mais novo de volta para casa como filho, essa parte aqui da herança do filho mais velho tem que novamente ser repartida. Ele tem que repartir a parte da herança agora, porque esse filho mais novo que gastou toda a parte da herança, agora ele volta, e agora a minha parte da herança tem que ser repartida no meio. Você acha que ele ia ficar feliz? Oh, que legal! Você torou toda a sua herança, agora vem aqui pegar a minha também. Ele ficou chateado, porque ia doer no bolso. O preço da reconciliação iria ser caro. Esse filho mais velho, ele tinha a responsabilidade na cultura judaica de manter a família unida. Se porventura um filho mais novo ofendesse o pai, saísse de casa, a atitude e a responsabilidade do irmão mais velho era de ter a mesma postura do pastor, deixar a casa e convencer aquele irmão a voltar para casa, porque você ofendeu o nosso pai, rapaz. E o pastor de ovelha, ele tem autoridade caso a ovelha fique empacada, de quebrar o joelho da ovelha, botar a ovelha no ombro, mas ele vai trazer, porque o Deus que começa a obra, ele é fiel para completar. E é por isso que a gente acredita na perseverança dos santos, pela graça de Deus. Mas esse irmão mais novo não teve irmão mais velho, ele teve um fariseu. Essa foto aqui, ela foi tirada no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, a capital gaúcha. Lá todo o lixo orgânico da cidade vai para uma fazenda, um criador de porcos. E ao lado daquela fazenda existem várias famílias carentes, que não tem o que comer, e que eles recebem uma informação do dono daquela fazenda: olha, os 5 primeiros minutos é dos porcos, depois de 5 minutos eu abro o portão e vocês podem competir com os porcos. Isso está acontecendo no Brasil, em pleno século 21, e a gente acredita que os séculos passam e o homem evolui, moralmente falando, quando na realidade a gente só vê o contrário. A depravação sendo ampliada dia após dia, porque o homem tirou Deus da ciência e está querendo tirar o Deus da ética também, e ele não tem mais referencial. Ele agora se acha o dono do seu próprio corpo. Por isso que é incoerente, até mesmo na questão de ideologia de gênero, um cristão achar que tem direito a mexer no seu próprio corpo como ele bem entende. Porque o pressuposto lógico é o seguinte: eu faço do meu corpo o que eu quiser, desde que não ofenda o outro. Se você acredita que Deus não existe, você pode fazer o que você quiser. Mas se Deus existe e você faz do seu corpo o que você quiser, você está matando Deus com a sua prática, porque você está ofendendo o Criador. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E meus irmãos, a grande pergunta é: esse povo, lá em Porto Alegre, está tendo da igreja brasileira irmãos mais velhos ou fariseus?
Porque a responsabilidade do irmão mais velho é em busca do seu irmão, do seu possível irmão que se desgarrou. Mas nós temos o irmão mais velho. Se Deus pudesse nos buscar, porque a gente se desgarrou, ao custo de um irmão mais velho, que tipo de irmão mais velho nós precisaríamos? Jesus Cristo. Ele é o nosso irmão mais velho. Nós não tivemos um fariseu, nós tivemos um irmão mais velho. E é por isso que Romanos 8:28 diz que pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para seres conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o irmão mais velho entre muitos irmãos. E o que é lindo na doutrina da adoção é que um casal pode até ter uma gravidez indesejada, mas nunca um casal vai adotar uma criança por engano. Adotou, apareceu aqui. Ixi, teve um descuido. Isso mostra que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos separou intencionalmente, Ele cuidou de cada detalhe. Não foi um descuido. E existe um preço para nós trazermos os irmãos perdidos, isolados, que precisam voltar para casa. E aqui eu quero trazer essa aplicação para encerrar essa reflexão de hoje. Porque existe um preço para nós sermos irmãos mais velhos, como igreja. Existem muitos povos que pouco ou nada ouviram falar do Evangelho. E o que a gente precisa fazer como igreja é despertar e desenvolver a nossa visão missionária e a nossa prática missionária. Mais de 6.900 línguas faladas no mundo hoje. Dessas 6.900 línguas, existem mais de 1.900 línguas sem nenhuma parte da Bíblia traduzida, o que corresponde a 180 milhões de pessoas no mundo que não tem João 3,16 na sua língua. Nós aqui no Brasil nós temos NVT, NVI, Almeida atualizada, corrigida, Bíblia do homem que ora, da mulher que ora, Bíblia rosa, Bíblia de todas as formas. Existem pessoas que ainda não têm a Bíblia no seu próprio idioma. O Brasil sertanejo corresponde a 29% da população do país. Existem mais de 10 mil povoados sem nenhum cristão. Lembre de orar por Erasmo e Rose, colegas nossos que estão servindo lá. E essa história que a gente já ouviu várias vezes, agora em 2013, Guilherme, um colega meu, fez um estágio no sertão. E ele teve essa experiência que ele já tinha ouvido falar, mas ele não acreditava até ele vivenciar. Ele chegou na casa e falou assim: eu vim aqui para falar de Jesus. Você conhece Jesus? A senhora olhou para ele e falou assim: não mora ninguém aqui com esse nome não, moço. Ou seja, nem a igreja católica tinha chegado naquela localidade. Eles desconheciam Jesus. Brasil indígena. Existe hoje cerca de 340 grupos étnicos indígenas que ainda não têm presença missionária. E nós temos esses colegas, Seminário Abraão e Vanessa, que servem na Meva, e eles estão lá na tribo Olomai. Meus irmãos, para que eles possam chegar na tribo, eles têm que fretar um avião da Missão Asas de Socorro, e apenas o frete de ida é R$ 3.500. E eles têm que levantar esse sustento. E para eles voltarem para fazer a feira de 3 em 3 meses na cidade, mais 3 mil, fora o valor da feira. E nós precisamos investir em obreiros aprovados, que estão dispostos a ir para esses lugares e falar do Evangelho do Senhor Jesus. Abraão e Vanessa estão aprendendo o dialeto. Isso leva tempo para daí criar o alfabeto
para depois de criar o alfabeto, ensinar aquele povo a ler e escrever no alfabeto, para daí começar o processo de tradução da Bíblia, para começar a doutrinar a igreja de Cristo ali naquele local. Isso é trabalho de muitos anos. Brasil quilombola, existe 1.711 comunidades quilombolas, só aqui na Bahia existe 380 comunidades quilombolas, e muitas delas ainda não alcançadas. Brasil cigano, e o povo cigano não é uma cultura, é um povo. Eu não sei se vocês sabem, mas Juscelino Kubitschek, ex-presidente do Brasil, era um cigano. Regina Casé, Zlatan Ibrahimovic, aquele jogador de futebol muito conhecido, é um cigano. E o povo cigano é um povo que precisa ser alcançado. E nós temos Gilmar e Jade, eles são missionários da Junta de Missões Nacionais, e eles estão tendo esse desafio de estar cuidando da igreja cigana. Brasil ribeirinho, no norte do Brasil, e eu trabalhei 2 anos com comunidades ribeirinhas, no norte do Brasil. Existem 10.000 comunidades ainda não alcançadas. A MEAP está começando agora um trabalho lá no Amazonas. Orem pela MEAP Amazonas, orem por esse casal de obreiros, João e Ariane, João Lucas, eles estão servindo lá na MEAP Amazonas. 10.000 comunidades. E eu quero encerrar com essa frase, eu convido você a ficar em pé. Essa frase, essa resposta a uma pergunta, em forma de pergunta, foi dita por Charles Spurgeon, um pastor batista muito conhecido na história da igreja. Alguém perguntou para Spurgeon: Spurgeon, serão os pagãos, aqueles que nunca ouviram falar do evangelho, será que eles vão ser salvos? Aquele índio que nunca ouviu falar de Jesus e ele morrer, ele vai para o inferno? E Spurgeon responde com outra pergunta. A pergunta realmente para mim é: aqueles que têm o evangelho e falham em levá-lo até aqueles que não têm, são salvos? Que isso desafie o nosso coração, a gente pregar o evangelho, anunciar o evangelho, a tempo e fora de tempo, em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar com você nesse momento. Vamos curvar a nossa fronte, orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado por esse desafio que nós recebemos essa manhã. Esse desafio veio da parte do Senhor para nós, e nós reconhecemos as nossas falhas em sermos constantes em anunciarmos o evangelho, e te pedimos perdão por isso, Senhor, porque muitas vezes nós estamos mais preocupados e ocupados com o nosso próprio bem-estar, e quando anunciar o evangelho compromete o nosso bem-estar, o comum é a gente tentar se afastar, mas o Senhor quer nos tirar da nossa zona de conforto, e nos ajude, nos dê coragem, ousadia, alegria em sermos atuantes e vibrantes na obra do Senhor. Abençoa essa igreja aqui, Senhor, em Santo Antônio, a PIB, uma igreja que tem uma história linda, mas o Senhor sempre tem muito mais para nós. Que o Senhor continue usando essa igreja para o louvor da Tua glória, e que essa igreja seja tomada por uma paixão por missões cada vez mais. Que igrejas sejam plantadas por meio dessa igreja aqui, Senhor. E que nós, lá de Cova da Onça, estejamos sempre olhando para a igreja local com uma esperança do envio, para que a gente que esteja lá, na linha de frente, tenha sempre igrejas como essa, segurando as cordas enquanto a gente desce lá no buraco. Mas que essa igreja não solte a corda, em nome de Jesus. Porque nós, como missionários, precisamos de igrejas fortes e que tenham paixão pela obra. Nos guarda, Senhor, de nós mesmos, e que a Tua boa semente seja espalhada em todas as nações. Em nome de Jesus. Amém.